Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós chegamos na lição de número 5, onde nós vamos tratar o tema como ler as Escrituras. O nosso textuário fala sobre Felipe que corria exatamente para alcançar um etíope e ele perguntou se ele entendia o que lia, porque ele lia o profeta Isaías, conforme Atos capítulo 8, versículo 30 a seguir. A nossa verdade prática, ela fala das técnicas de interpretação que auxilia na compreensão da Bíblia. E nós vamos estudar que todo argumento, toda interpretação que nós temos da Bíblia são passíveis de correções, ok? Então, é necessário colocar a Bíblia acima de tudo. Se lemos textos e textos que não entendemos, os textos que estão corretos, e não aquilo que eu entendo como uma má interpretação, ok? Porque se eu tenho dois textos que são aparentemente contraditados, eu tenho que crer nos dois textos, amém? Porque eu não sei explicar, eu tenho que ser humilde para dizer que eu não sei explicar os dois versos que estão na Bíblia Sagrada. De acordo com os tópicos, nós vamos estudar no tópico de número 1, a Bíblia precisa ser interpretada. E também estudaremos os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia, encerrando as regras básicas de interpretação. Ok? Então veja que hoje a nossa aula ela está começando a dificultar, isto é, como ler a Bíblia. Dentro do nosso comentário, nós vamos ver algumas particularidades, porque a Bíblia ela não pode ser interpretada de uma maneira individual, particular. Por quê? Porque a Bíblia ela se auto-explica. Se você tem um quebra-cabeça e as peças estão todas desmontadas, e precisamos montar cada peça no seu devido lugar, assim é a interpretação da Bíblia. Precisamos de ajuda, precisamos do Espírito Santo, que ele abre o nosso entendimento para compreender as verdades que estão inseridas no texto da Bíblia. Nós temos aqui este desenho que mostra o Espírito Santo no crente. Então, é essencial a palavra de Deus no coração, para não pecar, porque o pecado ofusca a presença de Deus, ok? Então, Deus ele não pode habitar ao mesmo tempo aonde há o pecado. E quando nós temos o Espírito Santo vai conduzir o crente à leitura da Bíblia, a fim de os textos levar para dentro do coração. Assim, o crente ele começa a ter, pelo Espírito Santo, as revelações, certo? Revelações do texto, do contexto, da história. Mas nós precisamos, cada um de nós, individualmente, pesquisar, ok? Cada palavra que nós não conhecemos na Bíblia. Precisamos pesquisar. Por isso que a gente fala da cultura, da qual foi escrita a Bíblia, para que povo foi. Então, a importância de nós vermos a Bíblia como essencial para a sua própria interpretação. Porque quando a gente fala somente da Bíblia, a gente está falando de unidade. E é essencial. Quando a gente fala de essencial, a gente está falando daquilo que é vital, daquilo que traz vida eterna. Nada que é essencial pode ser mudado. Jamais. A interpretação até pode ser mudada, porque ela falha. Conforme nós temos na nossa lição, as interpretações elas falham. Mas nós estamos falando aqui de coisas essenciais. Da divindade de Cristo, do senhorio do Salvador. Enfim, nós estamos falando de coisas que levam à vida eterna. As coisas essenciais, todos nós temos que ter unidade no entendimento, na interpretação. Por isso que a igreja ela é um corpo.
A igreja ela é um corpo. Sendo ela um corpo que tem muitos membros, então os membros receberão do mesmo Espírito a interpretação. A interpretação de unidade, daquilo que é essencial. Nós temos várias coisas na Bíblia que são essenciais na vida do crente. Existe a história, que a gente estuda também na Bíblia, que não é essencial, a salvação, ok? Por exemplo, nós temos a história daquele homem chamado Naamã. Então, na igreja, no corpo, nós temos praticamente 100% dos cristãos afirmando que ele foi um genuíno cristão. Isto são colocações, interpretações do texto. Eu estou falando do corpo da igreja. Então, o Espírito Santo está no corpo. Como não é essencial a doutrina, o ensinamento de que Naamã teve uma genuína interpretação, melhor, uma genuína salvação em Deus, então alguém desse corpo aqui, ele pode muito bem dizer, eu sou um dos 99 que não crê, que ele foi salvo, mediante o milagre da fé que foi operado exatamente por Eliseu, ok? Lembra dos 7 mergulhos de Naamã? Então, assim vai. Então, essa particularidade aqui são apenas interpretações que pode ser mudada, ok? Sem nenhum problema, porque em todas as coisas que não são essenciais, nós devemos praticar o amor. Glória a Deus. Então, voltando aqui, meus irmãos, todo crente recebe a revelação do Espírito na interpretação da Bíblia. E quando se trata de algo vital, relevante, doutrinário, que não pode jamais tirar a interpretação ou mudar, certo? Jamais um pode pensar diferente do outro. Por exemplo, a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo. Então, estas questões, elas são essenciais e precisa de unidade. Ok? Então, veja que é necessário a iluminação para trazer exatamente a compreensão. E a compreensão, ela é dada por medida. Então, nós compreendemos a Bíblia segundo a medida da fé. É como um conta-gota que o Espírito Santo vai nos dando, pingando na nossa alma, para nós entendermos. Então, eu tenho uma alma do crente, e eu tenho o Espírito Santo no espírito humano do crente. Então, ele tem acesso a esta alma, pelo enchimento, e levando informação ao coração, mediante a leitura da palavra. Então, todos os dias o crente deve ler a Bíblia para ele ter a revelação do texto. E a revelação do texto está no próprio texto ou também em outros textos da mesma palavra de Deus. Amém? Nós vamos entender a Bíblia com a própria Bíblia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Voltando aqui. Então, veja que, de acordo com o Espírito Santo, como agia no Antigo Testamento, ele agia nas pessoas através de quê? De porções. Amém? Hoje está em plenitude. Mas na revelação, ele está trazendo a compreensão sob medida. Glória a Deus. A luz dos justos, ela clareia cada dia mais, até que seja dia perfeito. Amém? Então veja que, por outro lado, como ler as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. Voltando aqui. A maioria das pessoas costuma comprar livros. E eu coloquei aqui 90% de pessoas que leem livros, certo? E 10% dessas mesmas pessoas que leem a Bíblia, ok? Então, 90% de outros livros e 10% da Bíblia. Quando eu falo 90% de livros, estou falando de livros teológicos, certo? E 10% da Bíblia. O que é isto? É que, como esses 90% são passíveis de erro, e esses 10% de Bíblia não são passíveis de erro, então pode haver uma influência
dessa parte de cima para a parte de baixo. É como a pessoa estivesse cega e precisasse de um óculos. E o óculos dela seria esses 90% de livros teológicos que ela tem. Então, como ler a Bíblia? Primeiro, irmãos, isso aqui é muito importante. Nós precisamos conhecer que Deus deixou na igreja pastores, mestres, ok? Então, a melhor forma de conhecer a Bíblia, a melhor forma é na igreja. Com seu pastor, na doutrina. Com seu professor de escola dominical, que foi empossado pelo seu próprio pastor. Então, nós temos culto de ensinos bíblicos de doutrina, nós temos culto de escola dominical, amém? Então, são cultos de ensinamento que faz com que a gente venha crescer na graça e no conhecimento. Isso aconteceu comigo. Glória a Deus. Então, como até mesmo os anjos, para conhecer alguma coisa que não conhece ainda, eles têm que ouvir a igreja. Então, Filipe também é a igreja. Veja que Filipe também é a igreja. Então, o Espírito Santo em Filipe, ele anunciou o evangelho através do profeta Isaías. Aquele homem etíope. Então, veja que alguém pode ensinar alguém. Então, Filipe ensinou a palavra de Deus de uma forma correta àquele homem. Então, como a igreja está representada em Filipe, como ler a Bíblia? Uma das melhores formas, como ler, é como interpretar, como entender. Não é simplesmente ler, mas meditar. Ok? Jesus falou, examinai as Escrituras. Então, tudo isto, irmão, dia após dia, precisamos nós estarmos ligados ao mesmo corpo de entendimento, da mesma palavra. A doutrina saudável, fiel e verdadeira. Então, meus queridos irmãos, as pessoas não podem ler mais livro do que a própria Bíblia. Por que existem as seitas? Porque eles estudam somente livros, revistas. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, eles têm a Bíblia como livro de referência. Eles pegam os livros e estudam lá 3 meses, 2 meses, 1 mês, aquele mesmo livro, e só consulta na Bíblia a referência do livro. Isto não é ler a Bíblia. Isto não é estudar a Bíblia. Então, como ler a Bíblia? Você tem que ler mais a Bíblia do que os próprios livros que você tem. Então, se eu leio outros livros, então estou pegando o óculos de fulano de tal e entendendo com o óculos dele, o entendimento dele. Então, eu preciso entender a Bíblia pelo Espírito Santo que há em mim e que há no corpo. Na igreja que você se congrega, onde Deus constituiu pastores e professores de escola dominical. Amém? Então veja que, por exemplo, muitas pessoas vão pregar, ensinar, e só cita livros de fonte. Por exemplo, Flávio Joséfo, da nossa CPAD, que tem a história dos judeus. Então, as pessoas vão pregar a palavra de Deus, irmão, querem pregar com influência em outros livros. E a palavra de Deus, que é a essência, que é a vida, que é a presença do Senhor no culto. A gente não pode fugir daquilo que é essencial, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo e daquilo que é santo. Nós estamos falando, irmão, da essência que não pode comprometer jamais a palavra de Deus. Amém? Então veja que a interpretação correta, ela se baseia infalivelmente em vários versos da Bíblia. Então, não tenha preguiça de ler a Bíblia. Você vai encontrar a resposta na própria Bíblia.
São muitos livros, são muitos capítulos e muitos versículos. Mas você precisa do Espírito Santo. Nem que leia 10 vezes o mesmo texto. O Espírito Santo vai orar intercedendo ao Filho, e o Filho ao Pai. E o Pai, com misericórdia e graça, vai lhe dar o conhecimento da verdade. Glória a Deus. Então a interpretação ela se baseia infalivelmente em vários versos, sem preconceito, sem tendência, sem religiosidade. Você entende a Bíblia com a Bíblia. Porque existem muitas interpretações já pré-estabelecidas. Então é muito difícil para um sectário conhecer a Bíblia. Por quê? Porque ele tem somente os livros da seita, das heresias. Eles têm a Bíblia conforme eu falei, livro de referência, não como palavra. Por quê? Porque as informações estão no livro. As doutrinas deles estão no livro secular, religioso. E a Bíblia, eles têm só para fazer umas confirmações extraordinárias. Isto é, como se fosse um livro de pesquisa, simplesmente. A interpretação não pode contrariar jamais o texto. Se nós temos dois textos que aparentemente eu penso que há contradição, os dois textos estão corretos. O que está faltando é a interpretação. Nós temos leis na Bíblia de interpretação. Vamos ver algumas delas. Veja a regra fundamental para entender ou interpretar a palavra de Deus. Primeiro, quando você lê um texto, ele está aclarando a outro texto. Aí você precisa procurar o texto, com a ajuda de Deus. Amém? Quem sabia que Mateus 13:33, que Jesus falava de uma certa mulher que preparou 3 medidas de farinha, quem sabia que era a mulher do Gênesis 18? A mulher de Abraão, Sara. Quem sabia disso? Através do texto e do contexto. Você precisa ler a palavra de Deus de uma forma geral. As pessoas só costumam ler um texto aqui, outro acolá. Precisamos realmente fazer uma leitura geral da Bíblia. Esta é a razão de como ler a palavra e entender. Porque quando você lê um texto aqui, você se lembra do outro lá. Porque o texto liga a outro texto. Um texto aclara a outro texto. Amém? E o próprio Deus é o intérprete da mesma palavra. Ele é o autor. E sendo ele o autor, ele é o próprio intérprete. O seu próprio autor é ele que pode explicar. Amém? Se a Bíblia ela é autoexplicada, então o próprio autor, Deus, ele sabe explicar a mesma palavra. E se nós vamos à Bíblia, se tem resposta nela para tudo, então é nela que nós achamos a resposta para tudo. Por exemplo, Jesus é o verbo que explicou a ele mesmo como verbo diante dos discípulos que andavam no caminho de Emaús. Aqueles discípulos, de acordo com o relato de Lucas, capítulo 24, versículo 15. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não reconheceram. Então veja que um deles, chamado Cleopas, né, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, e Jesus lhe apareceu no caminho, certo? Indagando a ele por que eles estavam daquele jeito, e eles tentando explicar, e Jesus disse a respeito dele, do verbo, ele é o verbo, ele sabe explicar ele mesmo. Então a palavra explica a palavra, o verbo explica o verbo, a Bíblia explica a Bíblia. Aleluia. Disseram-lhe, pois, a Jesus a respeito, veja aí o versículo a seguir, certo? Jesus falou para eles, vocês precisam crer
no coração o que os profetas disseram. Então Jesus está explicando o acontecimento da morte e agora da ressurreição através dos profetas. Então o verbo explicando o verbo. Verso 26. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O verbo explicando o verbo em todas as Escrituras, através dos profetas. Ele disse, está escrito a respeito de mim, na lei, nos salmos e nos profetas. Concluindo esse pensamento, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Como ler a Bíblia? Glória a Deus. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, se alguém vos acrescentar alguma coisa, acrescentar. Veja mais. Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Verso 19. Se alguém tirar qualquer coisa, menos. Veja só. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus lhe tirará da sua parte, da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. O que é que acontece? É que as pessoas, ao ler livros e não ler a Bíblia, acontece que uns vão acrescentar, outros vão diminuir o que está no livro, a Bíblia Sagrada. É muito difícil isto não acontecer. Isto acontece com as seitas, que elas acrescentam algo à Bíblia. E ela diminui algo à Bíblia. Por exemplo, sobre Deus. Elas diminuem dizendo que Deus não é eterno. Que Deus é um ser criado. Assim são as heresias, meus irmãos. Elas atribuem à divindade uma pluralidade de divindades. Isto é, um acréscimo. Elas atribuem ao Filho de Deus como uma criatura celestial. Isto é, um acréscimo. Existem muitos acréscimos a respeito de Deus, do Filho, do Espírito Santo, até mesmo da própria Bíblia. Viu? Tem pessoas que não creem na Bíblia e usam a Bíblia somente para tentar iludir as pessoas. E elas não creem na Bíblia. Veja que toda passagem deve ser interpretada literalmente. Quando nós lemos um texto, você começa a interpretar o texto literal. Mas, é claro que, pelo contexto, você pode assimilar que a passagem pode haver uma linguagem figurada. Através da tipologia, vocês olham, percebem que não precisa de força para interpretar. Amém? Então o texto jamais precisa ser forçado à interpretação. Ela sozinha diz por si mesmo a sua interpretação. Amém? Glória a Deus. Com certeza a Bíblia ela é interpretada de uma forma literal ou até mesmo simbólica, ok? Então essas são as duas maneiras de interpretação, a literal e a simbólica. Então a interpretação literal, que está em toda parte, quase, ela é no sentido dos textos absolutos. Quando você lê o texto, é o texto. Não tem, vou pensar como é o texto, vou fazer uma explicação do texto. É o texto. Amém? Glória a Deus. Veja que entre as interpretações que houver, deve-se escolher a mais evidente.
Está nos olhos a interpretação, está no texto. Está no texto, não saia procurando, achando. Não, está no texto. Se está no texto, pronto, é o texto que diz o contexto. Amém? Porque o verbo, meus irmãos, é a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então é o verbo que vai explicar a própria palavra, isto é, o verbo explica o verbo. E toda frase que você lê na Bíblia, toda frase, ela tem verbo. Porque o verbo estava com Deus, e o verbo é a palavra. Tirando o verbo, não tem palavra, não tem frase. Porque o verbo é a ação da frase. É como se você vai estudar o português, tem o verbo na frase. Existe verbo na frase. E se tira o verbo, a frase não fica como frase. Amém? A frase só é frase se tiver o verbo. Então a frase sem o verbo, ela diz: o que é que eu vou fazer? Jesus falou na Bíblia: sem mim nada podeis fazer. Então ele é o verbo, não tire o verbo, irmão. Não tire o verbo, ele é quem explica, é ele, a palavra dele. É ele quem explica a própria palavra que é dele. Cujo nome é a palavra de Deus, o verbo, Jesus. Então, algumas palavras que são, de certa forma, desconhecida, obscura, use palavras-chave. Procure exatamente palavras-chave para explicar as palavras individuais. Amém? Então devemos interpretar a Bíblia, glória a Deus, entendendo o propósito do autor. Glória a Deus. Por que foi escrito? Para quem foi escrito? Então veja que Paulo, quando ele escreveu aos domésticos da fé, ele escreveu aos Gálatas. O Tiago, ele escreveu aos domésticos da fé, mas ele escreveu aos que estão relacionando com o mundo. Veja só algo importante nisso aqui. Então Tiago não podia dizer como Paulo. Porque Tiago, ele disse o seguinte, ó, as obras são importantes. Então haja, né, através das obras, para mostrar a fé. Glória a Deus. Então se ele dissesse assim aos incrédulos, haja por fé, eles não entenderiam. Então esta é a razão de que Tiago estava ensinando as obras para mostrar a fé, no mesmo contexto de Paulo, quando ele fala da fé somente. Como assim? Porque nós estamos falando da fé que salva diante de Deus. E a fé que ela vem produzir o fruto, que é as obras, ela vai dar testemunho diante dos homens que essa fé é válida. Glória a Deus. É natural que a planta, uma árvore, ela produza fruto. E é isso que Tiago está dizendo. Amém? Que a fé sem as obras é morta. Porque toda árvore natural sadia tem fruto. Toda fé tem obra. É isso que ele está dizendo. Amém? Então isso mostra exatamente os propósitos de cada livro. Então, alguém vai dizer por aí, isso aí parece uma contradição. E não é uma contradição. Veja que Paulo, quando ele fala aos Gálatas, está escrevendo a fim de refutar aqueles que confiam nas obras da lei, para justificar-se diante de Deus. Então Paulo está condenando exatamente esses que dizem que as obras salvam, independente da fé. Porque várias denominações têm os seus ensinamentos próprios. Uns são apegados só a uma coisa, por exemplo, em obras, a Igreja Católica, vocês sabem muito, os kardecistas, enfim, outras mais, se apegam em muitas obras, porque eles acreditam que precisa fazer as obras, eles se estribam nas obras. Se eles não fizerem as obras, eles dizem que não pode ser salvo. Então, Paulo está condenando essas pessoas que confiam nas obras, que se justificam nas obras, equivocadamente, porque quem salva é Deus. As obras é só
aquilo que Jesus disse, fazei tudo em memória de mim. Isto é a forma natural de todo cristão que pratica boas obras. Amém? Então, veja que quem tem fé verdadeira, ele pratica boas obras. Então, o ensino das boas obras é automaticamente praticado naquele que tem uma verdadeira fé em Deus. Simplesmente isto. Pois diante de Deus somente se justifica pela fé. Então Tiago não está falando da justificação diante de Deus, mas o Tiago está falando da justificação diante dos homens, para que somente as obras possam dar testemunho daqueles que têm fé em Deus, sem contradizer Paulo. Glória a Deus. Então veja que na Bíblia, como ler a Bíblia, como ler as Escrituras. A Bíblia, ela traz figuras de linguagem. No meio da interpretação de um texto, encontramos figuras de linguagem. Por exemplo, nós temos a metáfora. É uma comparação implicada quando Jesus disse assim: eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o pão. Amém? Então veja que quando ele diz isto, ele está mostrando que quer fazer uma comparação. Ele se coloca no lugar de alguma coisa, objeto, ou enfim, para dar ênfase à sua mensagem. Então, a figura de linguagem está sendo usada por Jesus em muitos textos. Por exemplo, nas parábolas, ele fala de muitas figuras de linguagem. Então, veja que a figura de linguagem é uma palavra que vem para comparar. Por exemplo, a expressão na Bíblia, como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, conforme está em Mateus 23, 37, certo? Existem muitos outros textos também que falam da mesma figura de linguagem. Então Jesus falou o seguinte, na figura de linguagem: minha carne repousará segura. Ele está falando que todo o seu ser será em estado de repouso seguro. Veja naquela parábola que dizem muitos, até mesmo as Bíblias, que trazem a epígrafe. Essas epígrafe, que é o título em negrito de cada mensagem que está na Bíblia. Você vê cada título em negrito, em destaque. Por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro não consta nos originais dos punhos dos autores. Por isso que as sociedades bíblicas do Brasil, em alguns momentos, nos ajudaram, colocando capítulos e versículos, ok? Ao longo da história, nós vemos isso, mas também, infelizmente, contribuíram para trazer alguns erros, porque Lucas 16, que conta a história do rico e do Lázaro, não é uma parábola. A parábola, ela não traz nomes pessoais. A parábola, conforme Jesus pronunciou várias delas, Jesus disse: o reino do céu é semelhante. Então a parábola, ela traz uma semelhança de algo da terra para explicar algo celestial. Glória a Deus. Então não há esta parábola do rico e do Lázaro. Há a história do rico e do Lázaro. Porque o Espírito Santo que estava em Cristo, que tem as profundezas de Deus, que conhece tudo, é Ele quem revelou no homem Jesus a realidade desse lugar chamado Hades, onde estava um em tormento e outro no seio de Abraão. Glória a Deus. Então veja que não é parábola, porque lá tem menção de Moisés, de Abraão e profetas. Pessoas que verdadeiramente existiram na história da Bíblia. Glória a Deus. Então a parábola, ela é uma história, um relato terreno que traz um significado celestial ou espiritual. O método favorito de Jesus foi as parábolas. Amém? Veja que há muitas parábolas nos evangelhos. Foi o método
favorito de Jesus. Mas nem tudo é parábola, como se diz. Por exemplo, conforme a gente falou sobre o rico e do Lázaro, que traz nomes próprios, o Espírito de Deus penetrou as coisas de Deus e anunciou a história real destes dois personagens, rico e do Lázaro. Que o Espírito de Deus sabe de tudo e revelou na pessoa bendita de Jesus. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, tudo isto e muito mais. Nós temos mais informações para passar aqui nesta lousa e vamos dar continuidade neste zap 85991 28 12 60. Este é o nosso zap, também é o nosso Pix. Nos ajuda com qualquer valor, vai receber todas as aulas do nosso trimestre, ok? Glória a Deus, tem muita coisa para nós ensinarmos. Veja com seus próprios olhos. Amém, meus amados irmãos. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Vem estudar conosco no nosso Zap. É um grande prazer estarmos juntos nesse trimestre tão abençoado, falando sobre a Bíblia, o livro inerrante, infalível, a palavra de Deus. Deus abençoe, Deus te guarde. Até o nosso próximo vídeo, na lição de número 6. Fica com Deus. A paz do Senhor. Amém.